Pode parecer estranho para alguns a ideia de que um golpe de Estado aconteceu nos Estados Unidos, né? Para que um golpe aconteça, geralmente as pessoas esperam mobilizações militares, grandes manifestações populares, sei lá, grupos revolucionários contra e a favor de um lado, talvez um sujeito grotesco com aquela expressão do Maduro, né? Mas, senhores, this is America, né? Não é bem assim que a banda toca por lá. E nós vamos falar sobre isso em 3, 2, 1. SBB Flash. Como diria o sábio romano Silvius Santos, a pipa do vovô não sobe mais, né? Foi péssimas. Mas vamos marcar então essa história da pipa não subir muito mais como a data zero disso aí, como critério só, nossa discussão, o debate do Biden e do Trump. O que é que mudou de fato de lá para cá? Nada, certo? Nada. A imprensa e muitos analistas vão puxar essa data como o início do fim da, aspas, candidatura Biden. Como se o público americano que não tenha um QI acima de 15 não soubesse já que o Biden é um cara incapaz, era incapaz de estar na Casa Branca, quanto mais para ser presidente nos próximos 4 anos dos Estados Unidos. O fato é que a situação já estava insustentável e permanecia de pé só porque nos dias atuais a verdade é um dos ativos menos valorizados do mercado. Era possível uma demente, como a Karine Jean-Pierre, falar que as imagens do Biden quase se babando serem produções de inteligência artificial e uma imprensa paga e sem caráter não cair de pau em cima da Casa Branca no dia seguinte, nas capas dos jornais. Era um absurdo. Mas a coisa andava preta por uma simples razão fácil de perceber. O cidadão comum já conversava sobre o tema com naturalidade, o que significa que a sujeira já havia transbordado a fossa. Grupos internos democratas se estapeando para pegar o resto do botim e aí oferecendo aos seus possíveis financiadores as melhores propostas. Não sejamos inocentes e nem tão pouco críticos. Nós, brasileiros, não somos tão melhores ou tão piores quanto qualquer outro povo. O que se altera, né, são contextos e proporções, tá? Enquanto aqui no Brasil aquela politiquinha regional tem um peso gigantesco na hora de divisão de poder, nos Estados Unidos o governo federal é disputado à tapa por grandes lobbies. Aqui queremos votos da região de Recife, lá eles querem o checão da Pharma, por exemplo, ou de Hollywood. Parece diferente, mas não é tanto assim. Porque os checões andaram confusos nas últimas semanas em função das pesquisas. E essas pesquisas mostravam que eles estavam direcionando seus cheques para o perdedor. E ninguém quer apostar na derrota. Só por isso. Não é porque o Biden parecia mais ou menos gagá, mas é porque as pessoas, o cidadão comum, não queria mais ele. Se o Biden, me perdoa a expressão, cagasse na calça durante um comício usando calça branca, mas o país estivesse a 100%, tudo maravilhoso, com fronteira controlada, as pessoas estivessem felizes, não ia acontecer nada. No máximo, uma certa sensação de pena. Poxa, tadinho, velhinho, tá ruim, hein? Mas tudo bem, ele é um grande administrador, iam falar, né? E, portanto, tudo isso ia ser perdoável. As pessoas, a população no geral, iam ter aquela sensação, talvez, do vovô amoroso, mais experiente, que tá cagado, né? Mas, apesar da idade, tá fazendo um grande serviço. Mas ele não tá. O país está afundando mais rápido do que o possível de ser administrado pelas campanhas de marketing. Logo, o Biden é só um velhinho gagá, atrapalhando a minha vida. Sabe como é que é? O debate, então, foi apenas o apito que se precisou para que os primeiros colocassem a cabeça para fora e começassem, aspas, pedir a cabeça dele. Tá? Mais ou menos. Reforçando, o debate não tem nada com isso. As pesquisas, sim. Depois tivemos a coletiva de imprensa Big Boy. Não sei se vocês acompanharam essa história. O que foi a Big Boy? Um grupo do Biden queria provar que ele estava afiado ainda e resolveu fazer uma coletiva de imprensa sem teleprompter, respondendo perguntas abertas, entre aspas, né? Ora, senhores, quando você faz uma coletiva de imprensa em que o grande destaque é o fato da pessoa não estar lendo, você está tentando provar para alguém, para algum grupo, mas não para o público que a pessoa está sã, né? Você está tentando provar alguma coisa para os seus influenciadores, para os donos dos checões.
Pior, chamar a coletiva de Big Boy foi um vexame completo, né? Big Boy é um tratamento para uma criança que fez alguma coisa de adulto. Nossa, você cortou a grama, assim, eu pedi, such a Big Boy. É isso, tá? Então, assim, basicamente estavam chamando o cara de retardado. Pois a coletiva Big Boy também afundou. E, ao mesmo tempo, algumas rádios começaram a anunciar que a campanha Biden estava mandando as perguntas que eles deveriam fazer para as entrevistas, como se fosse uma grande novidade. Coisa que sempre aconteceu. Mas agora as rádios iam a público fingindo estar surpresos com isso. Olha o que está acontecendo, será que é porque ele está gagá? A fritura estava ligada toda e era questão de dias saber como é que as coisas iam começar a se movimentar. Em função de algumas situações. Qual grupo de poder tinha mais força? O núcleo Biden-Obama ou os californianos da Kamala? Quem tinha mais grana na carteira, os patrocinadores do Biden-Obama ou os californianos da Kamala? Nesse ínterim, a crise se aprofunda com a melhora dos números de Trump ascendendo rapidamente. A questão é, daria para reverter uma eleição que a essa altura não seria mais uma eleição apertadinha como foi a anterior? Sim, porque a gente sempre fala, gente, eleição apertadinha é sempre a favor do establishment. Sempre. Escrevam isso. Com margens cada vez mais largas nas pesquisas, os trabalhos de aspas, boca de urna, se é que vocês me entendem, não funcionam. Trump ia ganhar. E eis então o atentado. E o Trump não morreu. É isso, acabou. A última chance dos democratas irem para a liderança de volta com Biden estava nele competindo com algum republicano menos conhecido. Mas o Trump não morreu. Restou então juntar os cacos e tentar um plano D, porque o plano A, o plano B, o plano C já tinham ido para o espaço. E eu sou capaz de apostar que agora, de agora em diante, está tudo sendo feito na base do improviso. Pânico geral, apagando um incêndio por vez pelo lado dos democratas. Em uma situação dessas, Biden passa a ser a vaca no meio da sala atrapalhando. Então, tirem essa porra dessa vaca daí do meio para a gente poder combater o incêndio, por favor, ok? Acho que vão ter que fazer isso. Eis que então, na quinta-feira, o jornalista Mark Halperin da Newsmax solta a sua, aspas, previsão de que Biden abandonaria a campanha no domingo. Hoje, dia que ele abandonou, dia que nós estamos gravando esse programa. Olha, tem muita notícia que corre nessas horas. Nossa, é impressionante o que a gente vem de paulada de informação para cá. Mas algumas parecem mais bem estruturadas que as outras. E essa do Halperin foi como um bisturi muito certeiro para, no mínimo, não apontar que ele não tinha informações internas antes de falar o que falou, porque o risco grande era dele. Não é nosso. Saindo da bolha pequenininho. O Halperin não é, tá? Isso quer dizer que ele é um super jornalista? Não obrigatoriamente, mas tinha muito cheiro de ter sido ele um dos escolhidos para vazar o que o establishment queria que fosse vazado. E por isso a gente acabou embarcando junto. Com dor no coração, porque a gente não gosta de fazer muita bola de cristal, mas a gente bancou junto as previsões dele e, para nossa alegria, ufa, ele estava certo. Mas, ainda assim, se vocês olharem o nosso Twitter de quinta-feira, há uma diferença muito importante em relação ao que ele escreveu. Ele dizia o seguinte: Biden não vai apoiar Kamala Harris. Não vai. Rapidinho, deixa eu ler a carta do Biden em que ele, aspas, em que o grupo dele anuncia a renúncia para o público americano. Começa assim: meus companheiros americanos, nos últimos 3 anos e meio fizemos grandes progressos como nação. Hoje a América tem a economia mais forte do mundo. Meu Deus, cara de pau. Fizemos investimentos históricos na reconstrução dessa nação, que é mentira, tá? É mentira gigantesca, os Estados Unidos está caindo aos pedaços. Na redução de custos dos medicamentos prescritos, para os idosos e na expansão dos cuidados de saúde acessíveis a um número recorde de americanos. Fornecemos cuidados extremamente necessários a 1 milhão de veteranos, meu Deus, expostos a substâncias tóxicas. Aprovamos a primeira lei de segurança de armas em 30 anos. Ele não aprova, ele é executivo. Nomeamos a primeira mulher afro-americana para a Suprema Corte. E aprovamos a legislação climática mais significativa da história do mundo. A América nunca esteve melhor posicionada para liderar do que estamos hoje. Não é verdade. Sei que nada disso poderia ter sido feito sem vocês, povo americano. Juntos superamos uma pandemia que ocorre uma vez por século.
e a pior crise econômica desde a Grande Depressão. Protegemos e preservamos a nossa democracia. E revitalizamos e fortalecemos as nossas alianças em todo o mundo. A política externa americana foi uma catástrofe. Veja que interessante, aqui tem um pequeno ato falho, tá? Foi a maior honra da minha vida servir como seu presidente. É quase como uma despedida. E embora tenha sido minha intenção procurar a reeleição, acredito que é do interesse do meu partido e do país que eu me retire e me concentre exclusivamente no cumprimento dos meus deveres como presidente durante o resto do meu mandato. Falarei à nação ainda essa semana com mais detalhes sobre minha decisão, que ele nem sabe que ele tomou. Por enquanto, deixe-me expressar minha mais profunda gratidão a todos aqueles que trabalharam tanto para me ver reeleito. Quero agradecer à vice-presidente Kamala Harris por ser uma parceira extraordinária em todo esse trabalho. E acabou aqui, tá? Ele não fala mais de Kamala Harris. E deixe-me expressar meu sincero agradecimento ao povo americano pela fé e confiança que depositou em mim. Acredito que hoje, no que sempre acreditei, que não há nada que a América não possa fazer quando fazemos isso juntos. Só temos que lembrar que somos os Estados Unidos da América. Reparou? Ele não apoiou a Kamala Harris. Ponto pro Mark Halperin, tá? Mas pouco depois surgiu um tweet. E nesse tweet diz o seguinte: meus colegas democratas, decidi não aceitar a nomeação e concentrar todas as minhas energias nas minhas funções como presidente durante o resto do meu mandato. Ele não diz por que ele sai. Tá? Ele não diz que ele sai, ele pega um gancho na declaração da carta, quer dizer, esse texto pega, né? O trechinho lá da declaração, falando, não, vou focar aqui como presidente e vou tocar o resto do meu mandato. Aí ele continua dizendo, minha primeira decisão como candidato do partido 2020 foi escolher Kamala Harris como minha vice-presidente, que é mentira também. E foi a melhor decisão que tomei. Que também é mentira. Hoje eu quero oferecer todo o meu apoio e endosso para que Kamala Harris seja indicada do nosso partido esse ano. Democratas, é hora de nos unirmos e derrotar Trump. Vamos fazer isso, tá? Não foi lá atrás. Aqui apareceu o endosso dele. E aí, gente, chapéu de alumínios apostos. Esse não foi o combinado. Alguma coisa aconteceu nesse tempo e duas teorias absolutamente contraditórias aí correm nesse momento. O Biden não apoiou Harris, porque no rearranjo de forças e dentro desse clima de crise, é melhor não fechar as portas. E me parece que seria a decisão estrategicamente correta nessa situação. Tá uma confusão grande. Fechar a porta, deixar só Kamala Harris, é perigoso. Permitir uma convenção democrata aberta, vamos dizer, agora, poderia dar gerar um arranjo melhor aí no ambiente entre os grupos de pressão internos do Partido Democrata, tá? Para que eles fizessem os seus arranjos e negociações com os seus patrocinadores, tá? Mas isso aí estragou um pouco a coisa. 2, o grupo de Harris, que não é o grupo de Biden, né? Prefere o endosso de Joe agora, afastando eventuais interessados no cargo. O Biden não apoiou a Harris, mas alguém da comunicação da Casa Branca prefere ela agora e passou por cima das negociações. Essa é a teoria que eu considero mais interessante no momento, tá? Parece que nós temos dois momentos. Um em que o Halperin sabia das negociações, reforçou que ele não apoiaria Harris, a carta não apoiou Harris e alguém pulou por cima dessa história, tá? Tem alguma treta fedida aí. Tá. Apoiar Harris significa seguir o barco, e esse é o problema. Saiu o presidente, assume o vice na chapa, como candidatos, claro, é mais natural, mas em termos políticos não é o mais desejado. Isso significa uma coisa, não está nada certo ainda e o pânico está total. O Biden se compromete ainda essa semana a falar com a nação para explicar mais? Ok. Na verdade, o que parece é que o Partido Democrata quer achar uma solução que ainda não achou e precisa do seu ex-boneco para divulgar o que vai ser decidido em breve. Cada dia que passa, esse ticket democrata afunda mais. Eles têm 30 dias para a convenção do partido. Se não chegarem minimamente unidos até lá, será certamente o maior vexame político da história desse partido. E eu gosto muito disso, não vou negar não. E, gente, um ponto muito importante para a gente não esquecer, que a gente sempre fala aqui. O que acontece lá fora, mais cedo ou mais tarde, acaba acontecendo aqui também, certo? Então, de olho nisso.
É isso aí, pessoal. Não vou perder minha chance, como sempre, de fazer o nosso jabá. Pedir para vocês considerarem o nosso Pix. 1, 2, 3, 5, 10 milhões de reais. Pingado não é seco. Ou uma passadinha na nossa loja. lojasaindodabolha.com.br, lojasaindodabolha.com.br. E quem sabe, comprar lá um dos nossos packs de e-books. Nós temos packs com 3 e 4 e-books nossos do Saindo da Bolha. Dá uma passada, veja o material e adquire o seu, tá bom? Um grande abraço para todo mundo. Flash SDB acabou. Fique em paz. Saindo da Bolha.